Aleluia. Glória a Deus. Shalom. Boa tarde. Paz e graça. Eita, que os cabelos hoje tá rebelde. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, né? Para quem tá entrando. Deus abençoe vocês nessa tarde. Para quem tá entrando agora. Glória a Deus, aleluia. Se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. Amém? Que hoje vai ser poderoso. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Ruth. Para quem está entrando, Abner. Boa tarde, Shalom, paz do Senhor, paz e graça. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Aleluia. Hoje eu quero falar sobre as 3 portas de engano que fazem muitas pessoas cair no engano, que é o poder, dinheiro e sexo, ou a parte sexual, né? Onde muitos caem e poucos percebem. Então eu quero falar sobre esse assunto. Já faz 2 dias já que eu quero falar sobre esse assunto. E hoje veio fortemente no meu espírito, na minha alma, para falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas estão vivendo um engano e acham que o Senhor está ali, mas na verdade estão se enganando, sendo enganados e enganando outras pessoas. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje. Se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. Vamos avançar. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Então eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus, primeiramente. Quero agradecer porque toda honra e toda glória é a Ele, por me permitir falar sobre esse assunto. E falar sobre esse assunto é ir contra o inferno. E eu entendi que o meu chamado é esse. Eu fui chamada para ir contra tudo que o inferno vem fazendo. Amém? Então, quero consagrar essa live e vamos avançar. Querido Espírito Santo, Senhor Deus, meu Pai, glorioso Jesus Cristo, eu quero chamar a Tua doce presença nesse lugar, nessas casas, nesse momento. Eu te consagro, Pai, essa live. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por esse tema tão poderoso e impactante. Pai, eu consagro cada palavra que sai da minha boca. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa me permitir falar sobre esse assunto. Que o Senhor possa colocar palavras na minha boca, que o Senhor possa me tomar por completo, Senhor. Obrigada, Pai, por esses assuntos tão fortes, mas que vão tão de contra ao inferno, tão de contra ao pecado. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus, e tudo que o Senhor faz na nossa vida. Pai, abençoa a vida das pessoas que estão assistindo agora e que vão ver depois a live. Abençoe a vida de cada pessoa, de cada telefone conectado, Senhor, em nome de Jesus. Me capacite, Senhor, para fazer a Tua vontade. Derrame o Teu poder sobre a minha vida, Pai. Para que esse devocional seja de palavra e de poder. Poder da Tua graça, dos Teus dons, dos frutos do Espírito, da revelação do céu. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia que já aconteceu tantas coisas maravilhosas. Obrigada por essa live, obrigada pela Tua vontade na minha vida, obrigada por me alinhar e alinhar a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Então eu quero falar hoje sobre as 3 portas de engano que levam muitos homens e mulheres a
achar que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estão sendo enganados. Então existe algo silencioso aqui, perigoso e altamente sedutor, que tem derrubado homens e mulheres de Deus ao longo da história, da caminhada com eles com Deus. Não apenas pessoas comuns, mas líderes ungidos, chamados, separados, filhos. Não é falta de oração, não é falta de conhecimento, não é falta de unção, é engano. Um engano que não chega como erro, chega como oportunidade. Então muitas oportunidades vêm como algo bom. E essas oportunidades não se apresentam como pecado. Ela vem disfarçada de vantagem. Que não parece queda, mas parece crescimento. E muitas vezes essas portas que se abrem, que são sementes lançadas pelo inimigo das nossas almas, ela vem como uma coisa boa, como um crescimento, uma oportunidade, mas através dessa oportunidade nos leva a cair. Eu já tive oportunidades em que eu pedi ao Senhor, que eu perguntei ao Senhor se eu poderia participar, se eu poderia fazer parte, e o Senhor não me deixou. Então, por isso que muitas oportunidades que vêm para nós, a gente tem que perguntar ao Senhor se a gente pode fazer, se a gente pode receber, se a gente pode ir, se a gente pode participar. Porque nem tudo que parece que vai ser bom, que é de Deus, não, Deus não quer você ali. Então, esse engano entra por 3 portas principais. Poder, quando você quer controlar mais do que obedecer. Dinheiro, quando o valor substitui o propósito de Deus. E sexo, quando o prazer governa acima da santidade. Essas 3 áreas não são apenas tentações, são testes de governo espiritual. E quem não aprende a vencer nessas áreas, inevitavelmente será vencido por elas. Então, através do poder, do dinheiro e do sexo, homens e mulheres caem. Caem no pecado, caem na podridão do mundo. Porque Satanás, ele não vem em forma de um demônio. Ele vai lançando sementes que parecem bom para a gente. E se a gente não tem um discernimento e não busca saber em Deus se é para a gente estar ali, se é para a gente fazer, se é para a gente ir, se é para a gente receber, a gente cai num engano. Então, essas 3 áreas não são apenas tentações, são testes de governo espiritual. Então, nessas áreas existe um governo espiritual. Se não é o governo de Deus, é o governo do lado de lá. E quem não aprende a vencer nessas áreas, inevitavelmente será vencido por elas. Se você não aprende a dominar essas áreas, que é a parte do poder que vem para suas mãos, do dinheiro e do sexo, inevitavelmente você será vencido por elas. Então, a autoridade substitui obediência. E quando você não busca obediência em Deus, você cai no poder do engano. Então, o primeiro versículo bíblico é Miqueias 6:8, que diz assim: antes ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então aqui há uma interrogação. O poder em si não é o problema. Deus concede autoridade aos seus filhos. O problema começa quando o coração troca dependência por domínio. Então tem muitas pessoas que, através do domínio, através da autoridade que o Senhor entrega, olá Valéria, essas pessoas se perdem, porque o que era para ser uma autoridade se torna um domínio, e essa pessoa, ela acha que ela tem que viver dominando tudo, e ela começa a se perder do que Deus quer e passa a fazer apenas o que ela quer. Paz do Senhor, Valéria. Então, o poder em si não é problema. Deus concede autoridade a nós. E eu tenho pedido ao Senhor mais autoridade para poder, onde eu chegar, os demônios correr. Os demônios já ficar com medo, dizer, não, ela chegou. Mas não porque eu cheguei, mas porque a autoridade de Deus está sobre a minha vida.
Então, o problema começa quando o coração troca dependência por domínio. Olá, Alessandro, a paz. No hebraico, a ideia de andar humildemente carrega o sentido de andar consciente da própria limitação diante de Deus. Ou seja, você pode ter poder sem humildade. Poder sem humildade gera independência. E independência de Deus é o início da queda. Então, quando eu acho que eu sou independente em tudo que eu fizer. Eita, glória! Amém, amém, Valéria. Obrigada, viu? Obrigada por você e seu esposo estar aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu sou muito grata por ter conhecido vocês. Então, poder sem humildade gera independência. E independência de Deus é o início da queda. Então, em toda situação que você acha que você é independente, saiba que muitas vezes Satanás usa aquilo para você, para gerar em você uma queda lá na frente. Se você não se autoanalisar. Se autoanalisar é a análise que vem do alto. Não é eu fazer uma análise só por mim, mas uma análise que eu digo, Senhor, me analise. E veja onde é que eu estou querendo ser independente. Porque eu preciso de Ti nas 7 áreas da minha vida. Então, poder sem humildade gera independência. E independência de Deus é o início da queda. Então, Saul foi escolhido por Deus, foi ungido, capacitado, mas ele caiu. Por quê? Porque ele começou a usar o poder para manter posição. E não para obedecer direção. Aleluia. Saul, ele ofereceu sacrifício sem ser sacerdote. Ele poupou o que Deus mandou destruir. Ele tomou decisões baseadas em pressão, não em obediência. Então, quando você tiver aqui, eu quero falar algo poderoso para vocês. Muitas pessoas se aproximam de mim e dizem assim: tome essa decisão, faça isso, faça aquilo, para você sair dessa situação que você está vivendo. Elas colocam uma pressão em mim para que eu faça aquilo que para elas pode estar dando certo. Para elas foi o que deu certo e foi a direção de Deus muitas vezes, mas talvez não seja para mim. Então tudo que uma pessoa manda eu fazer, se Deus não me direcionou, eu não faço. Porque eu não obedeço a pessoas, eu obedeço a Ele primeiramente. Então, por isso que tudo que as pessoas falar para você fazer, ou se você tiver com vontade de fazer algo como Saul fez, e não fez o que Deus queria, se você tiver alguma vontade de algo para resolver uma situação, primeiramente vá perguntar ao Senhor. Vá orar e vá pedir a orientação de Deus. Porque se você fizer algo pela sua vontade ou a vontade do que as pessoas estão falando, você vai ser como Saul. O erro de Saul não foi falta de unção, foi o uso errado de autoridade. Amém, exatamente, Valéria. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo não vive de opinião dos outros, e sim do Senhor. Todo mundo quer dar uma opinião a você. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela está passando por alguns problemas no casamento dela. E aí ela tem pedido opiniões às pessoas, aos líderes delas. E aí esses líderes têm dado opiniões a ela, não opiniões que vêm do alto, mas opiniões do que elas já viveram, como elas saíram dos problemas no casamento. Só que eu, na minha pequenez, porque eu sou uma pequena, eu estou aprendendo igual a vocês, eu disse: irmã, em vez de você ficar pedindo opinião a um e a outro, peça o que é que Deus quer, o que é que Deus pode fazer para melhorar o seu casamento. Porque assim, opinião é muito bom, a gente ter os nossos líderes é muito importante para o nosso crescimento. Mas nem sempre, se a pessoa não for guiada pelo Espírito Santo, ela vai dizer aquilo que deu certo para ela, mas que muitas vezes não é o que o Senhor quer para a sua vida. Então, tudo que você precisa resolver, pergunte ao Senhor o que é que Ele acha daquilo. E aí você não vai ter erro. É o que a Valéria acabou de falar.
Então, para quem está chegando aqui, o tema hoje que eu estou falando é porque é que homens e mulheres de Deus caem nas armadilhas do inimigo, que muitas vezes elas abrem portas, que é através do poder, do dinheiro e do sexo. São os 3 pontos que fazem homens e mulheres de Deus se desviar do propósito. É exatamente. Ó, aí o esposo da irmã aí, o ser humano é carente, isso demonstra alta falta de equilíbrio emocional. Então, quando a gente é carente de pessoas, quando a gente tem feridas na nossa alma, a gente vai pedir opiniões a várias pessoas, que essas pessoas muitas vezes não vão nos ajudar a resolver os nossos problemas. Porque as pessoas vão nos dar aquilo que para elas deu certo, mas aquilo que para elas vai dar certo não é o que para mim vai dar certo. E não é muitas vezes o que Deus quer para mim. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando você busca opiniões de pessoas. Então, hoje o poder se manifesta de formas modernas, influência nas redes sociais, autoridade espiritual sem prestação de contas, liderança sem submissão de Deus, foi isso que eu acabei de falar. Tem lideranças que estão liderando pessoas, liderando igrejas, liderando situações, liderando trabalho, liderando no seu meio, mas não tem a submissão de Deus. E sem a submissão de Deus, você chega lá na frente e você cai. Você cai no ato do pecado, no ato de se desviar da vontade de Deus. Então é tanta opinião, pronto, é o que Maria Mela acabou de falar. Isso é verdade. Então, bagunça mais a cabeça com muitas opiniões diferentes das pessoas. Por que é que hoje tem tanta opinião nas redes sociais? E aí você vai assistir um, assistir outro, e você fica bagunçado. Eu já vivi assim. Era tanta opinião que eu disse, não, pai, peraí, eu preciso entender o que é que o senhor quer. Quando eu estou fazendo o meu estudo bíblico aqui, só eu e Deus, tem muita coisa que eu entro meio em confusão. Eu digo, pai, a Bíblia está dizendo isso aqui. Eu estou vendo que pessoas estão ensinando isso aqui. Eu tenho que seguir a Bíblia, certo? Então, pai, eu quero que o Senhor me traga a sua revelação do que o Senhor quer para a minha vida. Porque se eu for viver pelo que tanta gente está falando na internet, eu vou ficar confusa, eu nem vou me alinhar com o propósito do Senhor e muitas vezes eu vou acabar me desviando. Porque muita voz acaba a gente se afastando da voz de Deus, que é a voz principal, a voz primordial. Então, por isso que o Senhor me levou a tirar tantas pessoas das minhas redes sociais para que eu não entrasse em confusão. Porque é muita opinião. É muito eu acho. Mas o que você acha, muitas vezes, não é o que é para a minha vida, nem para a sua. Entenda isso. Então, em vez de você ficar buscando muitas opiniões, busque saber o que é que Deus quer. Ah, Heloísa, mas eu não sei o que Deus quer. Então ore. Se você orar, se você tiver uma oração todos os dias, comunhão com Deus, se você se trancar ali no seu quarto e dizer, Senhor, esse tempo aqui é meio teu, eu preciso que o Senhor fale comigo, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, porque Ele fala comigo. Mas porque eu adotei uma comunhão com Deus todos os dias, mesmo que eu não tenha tempo, por exemplo, para ficar ali com o Senhor 1 hora. Eu tenho 10 a 15 minutos por dia, é só um exemplo. Se você tem 10 a 15 minutos, em vez de você entrar no seu telefone e ficar ali passando vídeos, vá conversar com Deus, vá orar, vá pedir a orientação dele, Ele vai te dar. Então, que você não seja uma pessoa governada pela confusão do mundo, mas você seja governada pelo Espírito Santo de Deus. E aí não vai ter erro. Aí quando uma pessoa vier te dar um conselho, aí você diz, isso aí que você está falando, eu só vou fazer se o Senhor mandar eu fazer. Porque eu sou governada por Ele, não por opiniões alheias. O que você acha, o acho. A Bíblia não está no eu acho. A Bíblia está no se ensina ou não. Amém? Então hoje o poder se manifesta de formas modernas. Influência nas redes sociais, autoridade espiritual sem prestação de contas, liderança sem submissão a Deus. A pessoa começa com um propósito e termina controlando pessoas,
manipulando ambientes, tomando decisões sem consultar Deus. Então muita gente hoje quer dar opiniões, faça isso, faça aquilo. Mas a sua opinião é governada por quem? Pela sua vontade? Pelo que você viveu e deu certo, ou por Deus? Porque o que pode dar certo para você não é o que Deus quer para mim ou para você. Então, se você me der uma opinião, você vai falar, eu vou ouvir. Agora, se eu vou fazer, quem vai dizer isso é o meu Deus. Amém? Então, como sair do engano? Você não vence o poder tentando rejeitá-lo. Você vence aprendendo a se submeter continuamente. Então, o poder, o dinheiro e o sexo são pontos que eu vou falar hoje aqui, que são os 3 pontos que fazem o homem cair. O homem se desviar da vontade de Deus. E de muitas pessoas se desviar do propósito que Deus tem para a vida delas. Eu estou falando aqui primeiro de poder. Como o poder age na vida das pessoas. Então desenvolva uma vida onde você pergunta antes de agir. Perguntar a quem? A Ele. Espírito Santo de Deus, nosso fiel amigo. Então antes de você tomar qualquer decisão, se submeta continuamente a perguntar a Deus. Senhor, as pessoas estão dizendo que eu tenho que fazer uma mentoria, que eu tenho que ir ali naquela palestra, que eu tenho que ir ali no culto, que eu tenho que ir ali no culto não, mas na igreja, naquela igreja, que eu estava indo em muitas igrejas, e o Senhor disse, pare. Quem quer muita coisa acaba ficando confuso. Por isso que a gente não pode estar de galho em galho. A gente tem que perguntar a Deus o que é que Deus quer que a gente faça. Onde Deus quer que a gente crie raízes. Onde Deus quer que eu vá ali e aprenda com as pessoas. Porque quem vai em muitos galhos acaba ficando confuso. Quem quer muita coisa não quer nada, na verdade, não decide uma coisa só. E o reino de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus não é confusão. Ela é muito clara. Então, quando eu estava indo em muitos lugares, fazendo muitas coisas, o Senhor disse, pare tudo. Isso aí não vai te acrescentar. Amém? Glória a Deus. Então, por isso que a Bíblia é sim, sim, não, não. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? O que é que o Senhor quer que eu faça? Onde é que o Senhor quer que eu vá? Pai, o Senhor quer que eu faça aquilo ali? O Senhor quer que eu vá naquela igreja visitar? Tem igrejas que eu quero visitar e eu digo, Senhor, o Senhor me permite que eu vá naquela igreja visitar? Se eu vou visitar é porque eu não sou membro, eu não sou ovelha de lá. E eu pergunto ao Senhor, e tem lugares que o Senhor disse, eu não quero que você vá ali. Ah, Heloísa, mas é para ouvir a palavra de Deus, mas Deus sabe coisas que eu não sei. Deus ouve coisas que eu não ouço. E o Senhor já me impediu, até de ir em locais pregar a palavra. De igrejas pregar a palavra. O Senhor não me permitiu. Eu não sei porquê, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, a nossa dependência e a nossa amizade, quando você tem uma amizade com o Espírito Santo de Deus, você não fica enganada. Porque você não faz as coisas pela sua vontade, você faz as coisas governada pela vontade dele. Então, muita gente vem dizer para você, faça isso, faça aquilo, faça essa mentoria, crie isso, crie um livro, crie algo. Todo mundo vai dar sua opinião baseado no que elas viveram e deu certo, mas talvez não seja aquilo que Deus quer para a sua vida, então não se deixe enganar. Aquilo que deu certo para você pode não dar certo para mim, pode não ser o que Deus quer para mim. Então o que você vai falar para mim, você pode falar, mas eu não vou fazer se o meu Deus não quiser. Por quê? Porque eu tenho uma amizade com o Espírito Santo. Eu tenho uma amizade com o Espírito Santo, de tudo que eu vou fazer eu chamo Ele. Na hora que eu vou na academia, na hora que eu vou tomar banho, eu digo, Espírito Santo, vem aqui comigo. E eu fico conversando com Ele na hora que eu estou tomando banho. Eu estou lavando uma louça, eu digo, Espírito Santo, fica aqui comigo. Eu vou no supermercado, eu digo, Espírito Santo, vem comigo. Tem coisas que eu vou comprar, eu digo, Espírito Santo, eu compro isso ou não? E o Espírito Santo me diz, não compra. Compra. Então, eu tenho criado uma amizade com o Espírito Santo que, assim, eu tenho andado nessa busca para que eu não me deixe enganar nas pequenas e nas grandes coisas. E é o que a gente tem que fazer.
Eu já fui comprar creme de cabelo. Creme de cabelo. Eu disse, Espírito Santo, esse creme de cabelo vai ser bom para mim. Se ele não for bom, eu não vou comprar. O que é que o Senhor acha? O Espírito Santo dizer, compre. Compre que vai ser bom para você. E quando eu uso, eu digo, uau, obrigado, Espírito Santo. Foi o meu cabelo. Então são coisas assim que parecem muito supérfluas. Mas é porque hoje eu não busco mais estar perguntando a pessoas. Eu busco perguntar ao Espírito Santo. Ele me responde em tudo. Então se eu tenho buscado essa vida com o Espírito Santo, ele vai me ensinando a depender dele em tudo. Até para comprar um pacote de arroz. Espírito Santo, esse pacote de arroz aqui, o que é que o senhor acha? E ele responde. Agora, se você se deixa ser governado por pessoas, você fica pedindo opiniões de pessoas, e você fica dando ouvido ao que todo mundo fala, você vai se perder. Por quê? Quem escuta, quem dá muita voz para as pessoas, deixa de ouvir o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu escuto muita coisa, quando eu busco muita coisa, eu me afasto dele. Amém? Então, você não vence o poder tentando rejeitá-lo. Você vence aprendendo a se submeter continuamente. Desenvolva uma vida onde você pergunta ao Espírito Santo antes de você agir. Se você deve, um exemplo, criar um curso, por exemplo. Eu quis criar um curso. Para quem não sabe, eu tenho formações que eu fiz em faculdades renomadas dos Estados Unidos. Eu sou formada em psicanálise, em outros cursos. E eu queria fazer cursos, montar curso dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo não me deixou. Então, todo mundo estava fazendo curso, mentoria e criando suas coisas. Mas o Senhor disse, você não é todo mundo. Você vai fazer o que eu quero, não o que as pessoas querem. Então, por isso que Ele não me deixou. E aí veio muitas pessoas, crie isso, crie aquilo, faça isso, faça aquilo. E o Senhor disse, não vai fazer nada disso. Então veja que eu estou indo de contra a vontade das pessoas. Porque eu aprendi a escutar Ele. Amém? Então, crie limites. Ninguém deve estar acima da correção. Volte ao secreto. Quem perde o secreto começa a usar o poder para recompensar o vazio. Então volte ao seu secreto, o seu secreto de você e Deus. Mesmo que você tenha 10 minutos por dia. Pegue esses 10 minutos e diga, Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente. O que fazer no meu trabalho? Como eu vou resolver essas questões do meu trabalho que eu não estou sabendo? Como eu vou resolver situações de pessoas que estão me fazendo mal? Como eu posso resolver? No meu casamento, Senhor, o que é que eu devo fazer para poder quebrar esse mal que está entre o meu casamento? Senhor, o que é que eu posso fazer, Pai? Eu quero um exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo para as mulheres e para os homens que estão solteiros. Senhor, eu quero casar, eu quero um homem e uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ter uma pessoa na minha vida, Pai, que seja um homem, se for um homem provedor, sacerdote, um homem que ama o Senhor acima de qualquer coisa. Eu não quero qualquer tranqueira. Eu não quero qualquer pessoa. Ou uma mulher que seja segundo o teu coração, que seja auxiliadora, que não seja uma mulher rixosa, que não fique murmurando e reclamando a vida toda. Então, Senhor, me mostre os caminhos e os lugares que eu devo ir. Porque já vieram pessoas para mim para dizer assim, você só vai em igreja, não sai de casa, como é que você vai arrumar um marido? Eu não estou preocupada. A voz do Espírito Santo, nós podemos ouvir a voz podemos sentir, podemos ver uma voz na mente, pode vir aquela intenção do seu coração. Enquanto mais você busca pelo Espírito Santo, mais ele vai se revelando para você através de sentidos, de voz na mente. O Senhor pode falar com você até numa frase da internet. Só que para você desenvolver isso, você tem que buscar. Primeiro, para mim, Deus fala muito comigo em sonhos. Nos sonhos ele fala muito comigo. Esses dias ele não está falando muito não. Ele está falando mais em sentidos, em voz na minha mente. Mas cada vez mais que você busca, mais ele vai se revelando. Mais ele vai abrindo
as formas dele falar com você. E como é que você busca? Quando você se tranca no seu quarto, fecha a porta e diz: Deus, eu preciso que o Senhor me oriente. Porque muita gente está me orientando um monte de coisa, mas eu não sei se é para eu fazer isso. Então, Senhor, fala comigo. Mas antes de eu pedir as coisas a Deus, ou de eu colocar as minhas intenções, primeiro eu adoro. Primeiro eu abro o céu da glória para poder eu pedir. Eu já não chego pedindo, não. Já chega assim: Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Não. Primeiro eu adoro. Eu coloco aqui a adoração ao Senhor. Eu digo: Senhor, esse tempo aqui é comigo e com o Senhor. Eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te exaltar. E aí eu chamo o Espírito Santo. Espírito Santo, vem ficar comigo. Eu preciso de ti. Fica aqui comigo, Espírito Santo. E aí eu chamo a presença do Espírito Santo e eu fico adorando ao Senhor, glorificando Ele, dizendo o quanto Ele é importante, chamando pelos nomes deles. Quem não viu a live dos nomes de Deus. Então eu chamo o Senhor Adonai, El Shaddai, o grande eu sou, Yahvé, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim. Então eu chamo pelo Senhor, pelos nomes, pela glorificação dele. Depois dos 30 minutos adorando, glorificando, se eu tiver esse tempo, aí depois, quando eu sinto que realmente o Senhor está ali, na presença dele, os anjos do Senhor, eu sinto a presença dele, começa aqueles calafrios. Eu começo aqui, primeiro aqui atrás da cabeça, eu começo a sentir os calafrios. E eu sinto que a presença dele está ali, aí sim eu começo a conversar com ele. É assim que eu chamo a presença do Senhor. Aí depois que eu adorei, que eu glorifiquei, eu digo: Senhor, eu preciso perguntar algumas coisas ao Senhor. O Senhor sabe tudo que você vai falar. Mas eu digo: Senhor, eu quero conversar com o Senhor primeiro. Depois eu peço perdão dos meus pecados. O que eu cometi naquele dia, o que não agradou a Ele, o que Ele não gostou que eu fiz. Ontem eu fiz algo que não agradou o Espírito Santo. Ele já me lembrou na hora. Eu digo: Senhor, me perdoe pelas coisas que eu te desagradei. Me perdoe, Pai. Pai, o que é que não te agradou hoje? Então eu começo a pedir perdão ao Senhor. A gente tem que comover o coração de Deus. Não é já chegar a pedir, não. Quando você chega no seu pai ou na sua mãe, se vocês tiverem pai ou mãe, você não chega já. Tem gente que chega, né? Eu já cheguei. Mas quando você chega assim: ô pai, ou você é tão maravilhoso, obrigada, pai. O nosso pai aqui da terra. E aí você chega dizendo o quanto ele é importante e depois você vai pedir, é diferente de quando você já chega: ó, eu tô precisando disso aqui. Então comova o coração de Deus. Deus, ele quer nos abençoar, mas a gente precisa comover o coração dele, tocar nele, no coração dele. Então, por isso que eu começo primeiro adorando. Pai, eu te amo, eu não posso viver sem o Senhor. O Senhor, para mim, é o poderoso, é o majestoso, é o Rei dos exércitos. O Senhor é o único na minha vida. O Senhor é o início e o fim. Sem o Senhor eu não posso nada. Pai, esse momento é para te adorar, para te glorificar, para te amar e para te dizer o quanto eu te amo. Depois disso, eu peço perdão dos meus pecados. Senhor, me perdoe pelo aquilo que eu fiz que não te agradou. Depois eu vou conversar com Ele. Depois eu vou colocar as minhas causas, o que eu preciso, as direções que eu preciso tomar. E Ele vai me respondendo. E assim eu não sou enganada. Então, quando a pessoa muitas vezes vem falar comigo, eu já sei a resposta. Quando eu tenho um problema e eu vou conversar com o Senhor já me direciona: ó, não vai. Fica quieta, não é tempo. Amém? E assim, cada vez mais que você for adotando essa prática, se você adotar essa prática todos os dias, nem que seja 10 minutos, você vai ver que o Espírito Santo vai falando com você de outras formas. Não só em sonho, como Deus fala comigo muito em sonho. Então, Ele vai te dando visões, Ele vai falando com você através dos sentidos, na sua mente. Tem coisas que você faz que você sente um peso no coração. Então o Senhor tem várias formas de falar com você. E depois, a que Ele menos usa, mas é quando você já está num nível já de comunhão, é a voz. É você ouvir a voz de Deus.
Mas tudo isso está acessível para a gente. Amém? Então vamos voltar aqui para a live, que a gente já entrou já em outro assunto, mas amém. O que vocês puderem aprender a vocês terem essa comunhão com Deus, isso me alegra muito em falar disso, porque eu tenho aprendido, eu e Deus aqui dentro do meu quarto. E eu quero que vocês aprendam também a cada vez mais ter esse momento de comunhão. Quando você tiver essa comunhão com Deus, você jamais vai ser enganado por ninguém. E você vai ter direção de tudo que você precisa na sua vida. Amém? Então, a gente já falou de poder, que é o primeiro, um dos pontos que leva o homem e a mulher de Deus a cair no engano do mundo, a se afastar do propósito. Como você já viu, tem cantores hoje que estavam nos caminhos do Senhor, mas deixaram que esse espírito do engano entrasse na vida delas. Como acho que é J.A., que hoje virou uma mulher, né? Fez a cirurgia de troca de gênero. E era uma pessoa que louvava a Deus, que adorava a Deus, que tinha uma voz bonita. Acho que eu só vi alguns vídeos, mas eu não ouvia. E hoje trocou o sexo e deixou que o poder, que a luxúria entrasse. Priscila Alcântara, outra pessoa que deixou que o poder, a fama entrasse. E tem outras pessoas, mas eu creio que deu para vocês entenderem um pouquinho que o poder, o dinheiro e o sexo nos faz cair se a gente não vigiar diariamente. Amém? Então eu quero falar agora sobre o dinheiro, quando o valor substitui a alma. Versículo bíblico, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, no grego, a palavra usada aqui para amor ao dinheiro é filargíria, que significa afeição desordenada por riquezas. Eu já fui essa pessoa. Não é o dinheiro que corrompe, é o coração que se apega a ele. Então, muitas pessoas dizem assim, não, mas se eu for rica, eu não vou entrar no céu, eu não vou me salvar. Mas não é o dinheiro, é o amor que você tem a ele. Eu tinha amor ao dinheiro. Eu era apegada ao dinheiro. Então, não é o dinheiro que vai te levar para o inferno ou não. É o amor que você tem nele. É se o seu coração está aí. Amém? Então, Judas não começou traindo Jesus. Ele começou administrando dinheiro. Então Judas, ele traiu Jesus lá na frente, no final dos 3 anos. Mas ele começou administrando dinheiro e aos poucos passou a roubar pequenas quantias. Se acostumou com a desonestidade e terminou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Então o nosso pecado foi por 30 moedas de prata. É forte isso. A queda financeira nunca começa grande. Ela começa com pequenas permissões internas. Eu fui uma pessoa que se deixou muito se corromper por dinheiro. Desde criança, eu roubava dinheiro do meu pai e da minha mãe. Desde criança eu fazia isso. Então isso foi me levando a situações onde o dinheiro me governava. O dinheiro me governou por muito tempo. Mamon tinha o meu coração. E quando eu entendi da pessoa que eu tinha sido, eu tive que pedir perdão aos meus pais. Eu tive que pedir perdão a Deus primeiramente e dizer, Senhor, me perdoe pelas vezes que eu roubei os meus pais, pelas vezes que eu roubava, pelas vezes em que Mamon governou a minha vida. E quando eu fui pedir perdão aos meus pais, os meus pais falaram assim, não, a gente sabia que você pegava dinheiro. Eu disse, mas eu preciso declarar com a minha boca, confessar o meu pecado e pedir perdão para que o mundo espiritual ouça. Então, eu precisei confessar tudo aquilo que eu fiz, que Deus sabe, Deus viu, mas eu precisei confessar. Confessar e pedir perdão e dizer que eu fiz aquele ato.
E aí eu começo a quebrar todas as cadeias, as amarras, as maldições que estavam na minha vida. Porque hoje, uma coisa que eu peço muito ao Senhor, não me deixe, Pai, ser governada pelo dinheiro. Não me deixe ser governada pelo dinheiro, Pai. Se for para fazer a tua obra por causa do dinheiro, não me deixe, Senhor. Não me deixe ser governada pelo dinheiro, mesmo que eu precise. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas que eu não seja a pessoa que olha para o dinheiro para poder fazer algo. Que só vai no lugar se alguém me pagar. Igual muitas pessoas hoje, homens e mulheres que se dizem de Deus, só vão no lugar se alguém der dinheiro a eles. Que Deus é esse que você está confiando? Que se Deus te manda, te dá uma obra, te dá um ministério, você só vai se alguém te pagar. Você acha que Deus não vai suprir as suas necessidades? Que Deus é esse que você está confiando? Porque eu confio que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. E se Ele mandar agora eu ir lá para a China, eu creio que vai aparecer a provisão. Agora, eu não vou dizer, eu só vou se vocês me pagar tanto. Então, eu não estou servindo a Deus. Eu acho que estou servindo a Deus, mas eu estou me enganando, se deixando enganar, enganando outras pessoas. Então, eu creio que o Deus que te dá algo, que te dá uma missão, que te dá um ministério, que te dá algo, que manda você fazer algo, é o Deus também que provê. Agora, eu não vou ser uma moeda de troca, porque eu já fui essa moeda de troca. Amém? Então, hoje, o dinheiro engana de forma sutis. A queda financeira nunca começa grande, ela começa com pequenas permissões internas. Hoje, o dinheiro engana de forma sutis quando você mede sucesso espiritual com prosperidade. Quando decisões são tomadas pensando primeiro no lucro. Quando o propósito vira meio de ganho. A pessoa começa servindo a Deus e termina usando Deus para prosperar. Então, a gente muitas vezes começa a servir a Deus e termina usando Deus para prosperar. Fica usando Deus como uma moeda de troca. Fica usando Deus como uma moeda de barganha. Então você não está colocando a sua fé em Deus. Porque o Deus que te dá a missão, o propósito, o ministério, é o Deus também que provê. A gente pode passar assim, por situações que nos fazem crescer. Esse tempo que eu estou vivendo está me fazendo crescer muito. Porque eu estou vivendo pelo maná. O maná Deus dá hoje. Amanhã Deus vai prover. E isso está me fazendo aprender que, Senhor, viver do maná não é fácil. Mas eu precisava viver nesse tempo para colocar minha dependência no Senhor. Entendendo que tudo que o Senhor me colocar para fazer, Ele vai arrumar a forma, a provisão. Porque senão Ele é um Deus mentiroso. Então, eu creio que tudo que o Senhor colocar nas suas mãos, Ele vai prover. E se você está passando por uma situação financeira desafiadora, como eu estou passando agora, saiba que isso é para o seu crescimento, para a sua dependência ser nele, para você olhar para Ele, não para você ficar fazendo Deus uma moeda de troca. Amém? Então, a pessoa começa servindo a Deus e termina usando Deus para prosperar. As pessoas hoje só vêm para os pés de Deus porque querem ganhar algo, porque para Deus mudar a vida delas financeira. Você está fazendo Deus uma moeda de troca. Então, como sair desse engano? Desenvolva generosidade prática. Dá, quebra o domínio do dinheiro. Quando você dá, eu estou falando que não é para vocês dar, me dá não. Mas é para você ser uma pessoa generosa na vida de outras pessoas. Seja generoso. Aprenda a se desprender do dinheiro. Não deixe que o dinheiro corrompa a sua vida. Não deixe que o dinheiro tome o seu coração e ele governe o seu coração. Porque o dinheiro tem que ser o nosso, tem que nos servir, não a gente servir por causa do dinheiro. Aprenda contentamento, não viver comparando. Faça decisões financeiras baseadas em princípios, não em pressão. O dinheiro perde poder quando deixa de ser segurança emocional. Amém? Aqui o terceiro ponto que faz as pessoas se desviar do caminho do Senhor, sexo. Quando o prazer domina o espírito, versículo bíblico, 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição.
Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então a palavra prostituição no grego é porneia, como a gente falou, acho que ontem, antes de ontem, que não se refere apenas ao ato físico, mas a qualquer distorção da sensualidade fora do padrão de Deus. O sexo tem um poder espiritual profundo porque envolve corpo, alma e espírito. Não é só prazer, aliança, conexão e abertura espiritual. Tem muitas pessoas que tiveram casos com muitos parceiros. Eu fui uma dessa. E aí, tudo aquilo que está na vida daquela pessoa, até os demônios que estão na vida da pessoa, vem para a sua vida. E a nossa vida muitas vezes está totalmente acabada, desgovernada, destruída. Doenças emocionais, doenças físicas. Sim, isso aí sim. Eu não estou dizendo que eles não têm direito. Os pastores têm o seu salário, sim. E isso é o correto. As pessoas têm o direito pelo seu trabalho. Agora, eu dizer que eu só vou num lugar pregar é porque o que eu estou falando é uma coisa totalmente diferente disso aí que você está colocando, Sheila. O trabalhador é digno do seu salário, assim diz a Bíblia. E os pastores têm o seu salário. Pregadores têm direito, sim. Um exemplo, se eu for num lugar e as pessoas quiserem me dar uma oferta, se o Senhor me permitir, porque até isso eu pergunto, pai, posso receber? Porque eu não sei a procedência do dinheiro, então eu tenho que perguntar. E se o Senhor me liberar, eu recebo. Se o Senhor não me liberar, Ele sabe de todas as coisas, eu não. Agora, se uma pessoa me chama para pregar e eu digo assim, eu só vou por um exemplo, 5 mil reais. Então, que pessoa sou eu? Que para falar da palavra de Deus, tenho que pedir dinheiro. Isso aí não. Então, saiba distinguir o que eu estou falando, que é fazer de Deus uma moeda de troca, e de você ser um trabalhador digno do seu salário, que é o que está na Bíblia. É coisas totalmente diferentes. Amém? Então, voltando aqui, o pecado sexual não começa no ato, ele começa na permissão interna do olhar e da imaginação. Hoje, essa área é uma das maiores portas de engano, pornografia normalizada, relacionamentos fora do padrão de Deus, conteúdos que sensualizam constantemente. A pessoa não percebe, mas vai ficando insensível espiritualmente. Então, corte radicalmente o acesso ao que alimenta o desejo. Foi o que a gente já falou nos dias passados. Tudo aquilo que abre um desejo sexual, corte, caia fora, corra. Porque você muitas vezes não consegue lutar contra o desejo da sua carne. Fortaleça sua mente com a palavra. Entenda que santidade não é repreensão, é proteção espiritual. Você não vence essa área negociando, você vence fugindo e se posicionando. Então, quando eu vejo que algumas coisas vão me fazer levar para situações onde a minha carne grita, eu tenho que fugir. Amém? Então, a raiz de tudo são as brechas. Através das brechas, o poder, o dinheiro e o sexo entram na nossa vida. Como eu falei para vocês, Satanás, ele lança sementes, mas quem abre a porta para o pecado, para a queda, é você. Então, nem sempre eu fico culpando Satanás porque você cometeu um ato pecaminoso. Porque quem abre a porta somos nós. É igual um homem que diz que traiu, tipo, eu vi um artista que disse que traiu, eu não vou citar o nome dele para não expor. E até por ética mesmo. Que diz, ele traiu a esposa e diz assim, não, Satanás fez isso. Satanás colocou uma faca no seu pescoço para você trair. Não. Você deu brecha, ele lançou semente, você abriu a porta, a semente entrou. E aí, quando o ato aconteceu, já tem acontecido muitas coisas. Como o olhar, o desejo, a permissão. Então, nem tudo é culpa dele. Somos nós que abrimos. Onde tem uma brecha, Satanás lança a semente e você abre a porta. Então, a culpa somos nós, primeiramente. Esses 3 pontos têm algo em comum. Elas não entram à força, elas entram por brechas.
falta de vigilância, orgulho muitas vezes, de você dizer, não, eu realmente pequei, foi culpa minha, eu me permiti, eu vi ali um homem, uma mulher na rede social, e eu fiquei olhando, e aquilo despertou um desejo, e em vez de eu fugir da aparência do mal, eu fui lá, mandei uma mensagem, curti, entrei mesmo no jogo de Satanás. Feridas não tratadas permitem que a gente faça isso. Você não trata as feridas. Eu já falei aqui sobre feridas emocionais, mas eu quero falar novamente, porque todos nós temos que nos analisar, porque vira e mexe a gente tem uma ferida para ser tratada. Desejos não entregues. O inimigo não cria o desejo, ele explora o que já está desordenado. Então veja que o inimigo, ele não cria algo em você. Aquilo que está em você, ele só explora aquilo que está desordenado. Então o inimigo, ele não cria o desejo em você. Quando você comete um pecado, tem algo ali em você que está desordenado. O que é que o inimigo faz? Ele sabe que aquilo em você não foi tratado, ele pega as sementinhas dele e começa a lançar. Aí você, por não se tratar, por não ter essa comunhão com Deus, Deus, onde é que eu preciso ser tratada? Onde é que eu preciso ser curada? Ele vai usar aquilo, lança a semente, você abre a porta, a semente entra, e aí depois vai até chegar no ato pecaminoso. Aí você depois vai culpar a Satanás, porque você fez de algo, sendo que você que não procurou se tratar, não procurou ser curado, você abriu a porta para o pecado, você não saiu daquelas imagens que você estava vendo na internet, de uma mulher ou um homem. Aí você se deixou ser usado, e aí depois você comete o ato, aí você vai culpar todo mundo, inclusive Satanás, por algo que você abriu a porta. Amém? Então o problema não é o poder, não é o dinheiro o problema não é o sexo, o problema é quando essas coisas ocupam um lugar que só Deus deveria ocupar. Muitos não percebem que estão caindo, porque a queda não acontece de uma vez. Olá, Pati, Deus abençoe. Ela acontece em silêncio. Uma decisão pequena que você toma, uma justificativa interna que você dá. Você não se analisa e diz assim, não, realmente, eu não devo estar vendo isso aqui, não. Eu não devo estar pensando nisso aqui, não. Senhor, tira isso aqui de mim. Um afastamento sutil de Deus. E quando percebem, já estão longe. Longe do Senhor, longe da vontade, longe do propósito, desalinhados com Deus. Mas existe uma verdade poderosa. Quem reconhece a brecha pode fechar a porta. Se você reconhece que você abriu a brecha para os pecados que você se permitiu fazer, você entendeu que fui eu que abri. Essa brecha estava ali, eu não tratei, eu não pedi perdão, eu não pedi ajuda ao Senhor. E através dessa brecha que Satanás entrou, eu que me permiti para cometer esse pecado. Agora, quando você reconhece, aí você começou a fechar a porta que você mesmo abriu. Quem volta para Deus nunca volta para o mesmo lugar. Volta mais forte. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, eu quero fazer a oração. Eu quero fazer uma oração de libertação. Libertação. E eu estou pedindo ao Senhor uma autorização para começar a avançar nessa live, né? Nesse estudo bíblico. Então eu estou pedindo orientação a Ele para saber se é o momento já, tá? O momento de orar por pessoas específicas na área onde ela precisa ser liberta, tratada, curada. Se for o momento, eu vou começar a fazer isso, tá bom? Porque eu vejo aqui que tem pessoas aqui que têm muitas feridas emocionais que precisam ser tratadas. Feridas de abandono, feridas de traição, feridas na sua infância. Tô falando o que eu tô vendo aqui, tá?
Então, com a orientação do Senhor, se for o momento, então eu quero me aprofundar nisso. Porque a gente precisa ser libertos. A gente precisa ser curados. Amém? Então, eu quero finalizar aqui com a oração. Para quem está entrando agora, se você puder, veja essa live desde o início, porque essa live é muito necessária para os nossos dias. E para a nossa caminhada com Deus. Para que a gente nem olhe para a direita nem para a esquerda. Amém? Olhe só para Ele, Jesus Cristo, para a cruz. Então, eu quero fazer oração em nome de Jesus. Eu quero ligar na terra, também seja ligado no céu. Senhor, meu Deus, hoje eu reconheço que diante de Ti, que existem áreas na minha vida que precisam ser alinhadas. Se em algum momento eu me deixei levar pelo poder, pelo dinheiro ou pelo desejo, eu te peço, me perdoa. Fecha toda brecha aberta, arranca de mim todo engano, toda cegueira espiritual, toda inclinação que me afaste da tua vontade. Me dá um coração humilde para não me corromper com o poder. Me dá um coração livre para não ser dominado pelo dinheiro. E me dá uma pureza para viver em santidade diante de ti. Eu não quero viver enganada. Eu quero viver alinhada com o teu propósito. Fortalece o meu espírito. Guarda a minha mente e me mantém firme até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes com esse tema? Eu tô. Eu queria me aprofundar mais, mas é só 1 hora e já tô quase chegando aqui. Então, eu gostaria de cada vez mais me aprofundar nesses temas para que a gente pudesse acordar, se libertar, não se deixar ser enganado. Nem pelas pessoas, nem por demônios, nem por situações, mas que a gente seja guiado completamente por aquele que sabe todas as coisas. Ô Paty, você tá no grupo do WhatsApp, que aí a gente pode conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Porque assim, não dá pra agora responder essa pergunta, porque eu tô num tema, aí se eu for mudar pra outro tema, e também a gente já não tem mais tempo, já deu 1 hora. Então, a gente tem que ir por partes. Não dá pra eu entrelaçar agora todos os assuntos, senão eu vou me perder aqui no foco de hoje, que é o tema sobre poder, dinheiro e sexo, que é o que fazem as pessoas se corromper, né? Então, entra depois aqui no meu perfil, nesse perfil aqui, e tem um grupo lá do WhatsApp, que se chama, deixa eu ver aqui o nome, Posicionados em Cristo Jesus. Aí você entra no grupo e aí vocês podem me fazer perguntas que eu vou responder a vocês, tá? Que Deus abençoe vocês nessa tarde, que Deus guarde e cuide de vocês. E vamos avançar para cada vez mais a gente ser liberto em tudo aquilo que tem nos aprisionado por tanto tempo. Não é mais tempo da gente viver aprisionado, não é mais tempo da gente viver enganado. E não é mais tempo da gente se deixar enganar pelo poder, pelo dinheiro e pelo sexo. Amém? Aqui está o Pix, se você deseja semear nesse ministério. Se você deseja semear nessa obra, faça de coração, oferte. E que Deus te abençoe e te devolva 100 vezes mais. Quando você semear de coração na minha vida ou na vida de qualquer servo ou serva de Deus. Amém? A gente é um reino só, uma casa só, a gente vai morar numa casa só no céu. Então isso aqui não é sobre Heloísa, não é sobre ministério, é sobre morar no reino de Deus, na casa de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E quem não estiver no grupo, entre para que a gente possa cada vez mais compartilhar tudo aquilo que já era para a gente estar vivendo, sendo liberto. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã ao meio-dia, se o Senhor Jesus Cristo me permitir.